Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. O resgate da identidade bíblica, pentecostal e histórica da Assembleia de Deus no Brasil. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. Sim, a Bíblia Sagrada é a inteligível Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração de sua palavra. Amém. Disse alguém certa vez que a Assembleia de Deus em sua Idade Áurea era uma igreja inimitável. Transcorridas algumas décadas, porém, já podia ser imitada. Agora, infelizmente, pôs-se a imitar esse movimento, aquele grupo, e a copiar os mais extravagantes modelos de crescimento, todos contrários ao ensino dos santos apóstolos. Não posso concordar de todo com essa análise, porquanto estou cônscio de que, no Brasil, há ainda rebanhos que não deixaram o primeiro amor, que professam fielmente o nome do Imaculado Cordeiro e que, apesar da apostasia final, aguardam com renovada esperança o arrebatamento da Igreja. Não posso ignorar, contudo, algo gravíssimo. Já estamos perdendo aceleradamente a nossa identidade bíblica, doutrinária e evangelizadora. Não posso aqui realçar o meu saudosismo, porque aprisionar-se ao passado não seria sábio. Mas aqui, queridos irmãos, realçarei a ordem que o nosso amado Senhor endereçou ao pastor da igreja em Sardes. Atentemos às palavras do Filho de Deus. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse capítulo 3 e versículo 2. Com a ajuda do Pai Celeste, mostrarei como poderemos reaver a identidade que desde a nossa fundação fez-nos notórios como um povo forte e revestido de poder até aos confins da terra sem impedimento algum. E para tanto, voltar-nos-emos à Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Tópico 1. Resgatemos com urgência a identidade bíblica da Assembleia de Deus no Brasil. Houve um tempo no Rio de Janeiro em que o crente da Assembleia de Deus era conhecido como Bíblia, pois não largávamos o livro dos livros. Os membros de nossa igreja, idosos, adultos, jovens e crianças, formavam um todo inseparável com as Escrituras. Vê-los era enxergar o Antigo e o Novo Testamento em nosso cotidiano. Nas questões mais comezinhas, recorríamos ao cânon sagrado. A solução era certa. Nos momentos de angústia, buscávamos o consolo dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor. Bastava folheá-los e ali, em cada página, achava-se a iluminação do Espírito Santo a este problema, aquela vicissitude e aquele outro desafio. Com o tempo, pusemos-nos a substituir a Bíblia Sagrada por sucedâneos, às vezes contrários à Palavra de Deus. Nossos cânones
estatutos e regimentos internos tornaram-se mais importantes do que as exortações dos santos profetas e mais imprescindíveis do que as ordenanças dos apóstolos do Cordeiro. A situação inspira cuidados urgentes. Por isto, a pergunta faz-se muito consentânea, oportuna. Onde perdemos a nossa identidade bíblica? Sim, queridos irmãos, onde perdemos a nossa identidade bíblica? A biblicidade pentecostal, que nos fazia um povo forte e revestido de poder, perdemo-la em nossos templos e complexos administrativos. Eis porque, à semelhança de Josias, é urgente reformar espiritualmente nossas igrejas e congregações e instituições, para que resgatemos a identidade bíblica que nos legaram os pais fundadores. Atentemos ao texto sagrado e busquemos o avivamento que já não pode tardar. E, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Segundo Crônicas, capítulo 34, do versículo 14 ao 19. Resgatemos, pois, a Bíblia Sagrada em nossas igrejas, congregações e instituições. Façamo-lo com a máxima urgência. Façamo-lo, e o avivamento de que tanto necessitamos não demorará a chegar. Tópico 2. Resgatemos com urgência a identidade doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil. Em meus livros e postagens, faço questão de reafirmar a excelência doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil. Com profunda humildade e reconhecimento ao Pai Celeste, sempre hei de declarar: não há doutrina mais bíblica, mais apostólica, mais evangélica e evangelizadora do que a nossa. Não for assim, não teríamos alcançado os cantos mais esquecidos do Brasil e os recantos mais distantes do mundo. Além das verdades escriturísticas, comum às demais igrejas protestantes, professamos a crença na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Nos últimos decênios, porém, nossa gloriosa herança doutrinária começou a ser insolentemente atacada pelos que, entre nós, já não conseguem disfarçar o seu liberalismo teológico, o seu escancarado calvinismo e o seu perverso antagonismo às verdades pentecostais. Os que nos atacam são peritos em hermenêuticas antibíblicas e destruidoras. A sã doutrina acha-se sob pesado ataque. Ataque este, queridos irmãos, engenhado no inferno. Voltemos, pois, a defender a palavra de Deus e o Deus da palavra, como fez o irmão Paulo em Mileto aos anciãos de Éfeso. Portanto, no dia de hoje,
vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos capítulo 20, do versículo 26 ao 31. Somente assim, queridos irmãos, lograremos reaver a nossa identidade doutrinária exatamente como a recebemos de nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Tópico 3. Resgatemos com urgência a identidade pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil. Amados pastores, atentemos a um fenômeno que a cada dia vai tornando-se mais comum na Assembleia de Deus no Brasil. Chamarei a este perverso fenômeno de despentecostalização. Não é um neologismo, é uma trágica realidade. Sem que nos angustiássemos, pomos-nos a perder acentuada e rapidamente, desde o início dos anos 2000, as características bíblicas, históricas e éticas que faziam do movimento pentecostal em nosso país um exemplo vívido e marcante da efusão do Espírito Santo para estes últimos dias. Convictos proclamávamos: Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais de maravilhas e em breve virá arrebatar-nos. Hoje já não se prega as verdades pentecostais como outrora, pois já estamos perdendo toda a memória espiritual. O que aconteceu conosco? Aos novos conversos já não perguntamos: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Queira Deus que, a esta pergunta, não ouçamos como resposta este desabafo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos capítulo 19 e versículo 2. Portanto, resgatemos com de urgência a nossa identidade pentecostal e, ousadamente, ensinemos à Igreja e ao mundo que o Pentecostes não se encerrou nos tempos apostólicos, mas que Jesus continua a batizar com o Espírito Santo e a distribuir aos rebanhos os dons espirituais, ministeriais e de serviço. Tornemos nossas as palavras do irmão Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Aleluia. Tópico 4. Resgatemos com urgência a identidade da Assembleia de Deus no Brasil como um movimento divino e não meramente humano. Eu não gostaria de ver a minha igreja, nossa amada Assembleia de Deus, apequenar-se numa denominação burocrática, pesada e desbiblicizada.
Não formulo aqui, queridos irmãos, um neologismo, nem busco enunciar uma profecia. Mas, externando meus temores, alerto os ministros de Nosso Senhor a que orem, a fim de que não mais retarde o avivamento pelo qual tanto ansiamos, sofremos e estamos a chorar. Somos um movimento, não um monumento ao passado. Somos uma igreja, não uma entidade religiosa. Somos o reino de Deus, não o império humano. Somos um povo forte, revestido de poder, não um mero ajuntamento de interesses e de ambições. Enfim, somos discípulos de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. E como tais, somos impulsionados pelo Espírito Santo a esperar o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Roguemos ao Pai Celeste, nas palavras do santo profeta, o avivamento que não mais pode retardar. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Tópico 5. Resgatemos com urgência a identidade histórica da Assembleia de Deus no Brasil. Já em minha infância, os nomes de nossos saudosos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren não me eram estranhos. Meu primeiro e já saudoso pastor, irmão Roberto Montanheiro da Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo, São Paulo, fazia menção daqueles homens com amor, paixão, respeito e ações de graças a Deus, porque, afinal, haviam sido eles a implantar em nossa pátria a genuína mensagem pentecostal. Hoje, todavia, além de a nova geração não conhecer a história da Assembleia de Deus no Brasil, não são poucas as tentativas de se deslustrar e até mesmo destruir a biografia de Berg, de Wingren e de outros gigantes de nossa fé. Haja vista o que tentam fazer com a irmã Frida Wingren, esposa do irmão Gunnar. É chegada a hora, queridos irmãos, de voltarmos a ler nossos clássicos. Enviado por Deus de Daniel Berg, Diário do Pioneiro de Gunnar Wingren e a História das Assembleias de Deus no Brasil, de Emílio Conte, o apóstolo de nossas letras. Somos muito devedores a esses homens que, deixando a sua terra de origem, trouxeram-nos o movimento pentecostal que tantas bênçãos tem proporcionado ao Brasil. Nessas horas, somos despertados pela letra do hino 453 de nossa querida harpa cristã. Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, e dos avivamentos de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Oh, como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações, o seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre os livrou do mal, e também os encheu de poder pentecostal. Alguns dizem, mudado tudo hoje está,
mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal. Tópico 6. Resgatemos a identidade ministerial da Assembleia de Deus no Brasil. Sendo uma igreja biblicamente pentecostal, a Assembleia de Deus no Brasil exigia de todos os candidatos ao santo ministério, além de comprovada vocação divina, a virtude que nosso Senhor prometeu-nos antes de ser assunto ao céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Por conseguinte, nenhum crente era ordenado quer a diácono, quer a presbítero, quer a evangelista ou a pastor, sem que fosse batizado com o Espírito Santo, tendo como evidência comprovada o falar noutras línguas. Não foi esta, por acaso, a experiência dos santos apóstolos? Não foi esta ainda a experiência de Saulo de Tarso, o querido doutor dos gentios? Confiramos, pois, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e Atos capítulo 9, versículo 17. O irmão Paulo falava línguas estranhas, conforme ele mesmo relatou aos coríntios. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 18. Não intentemos, pois, mudar este marco antigo e divino. Se o fizermos, o ministério da Assembleia de Deus no Brasil perderá as qualidades, as virtudes e as excelências que ainda possui. Ao invés de tramarmos exegeses, a fim de anular a exigência do batismo no Espírito Santo aos candidatos do Santo Ministério, lembremos-lhes o conselho de nosso bendito Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24 e versículo 49. Tópico 7. Resgatemos com urgência a identidade evangelizadora e missionária da Assembleia de Deus no Brasil. Ao lermos a história das Assembleias de Deus no Brasil, escrita por Emílio Conde, damos conta do que pode fazer um povo forte revestido de poder. Naquele tempo, todos, líderes e liderados, sentiam o peso da evangelização de nosso país, das nações vizinhas e dos povos mais remotos. Fundada em 18 de junho de 1911, nossa igreja, ainda em suas primeiras décadas de vida, já se encontrava além do Atlântico. O que hoje chamamos de leigos, naquele tempo eram tochas vivas a cumprir poderosamente a grande comissão do Imaculado Cordeiro. E à semelhança dos cristãos perseguidos em Jerusalém, iam por toda a parte anunciando o Santo Evangelho. A Assembleia de Deus no Brasil era a continuidade viva de Atos dos Apóstolos. Iam até os confins da terra sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Evangelizemos e façamos missões enquanto é dia, pois em breve, Cristo Jesus, nosso amado Senhor, virá arrebatar-nos. Trabalhemos enquanto é dia. Tópico 8. Resgatemos com urgência a identidade quanto aos usos e costumes da Assembleia de Deus no Brasil. Ainda adolescente,
Eu já escutava uma arenga que muito haveria de prejudicar a Assembleia de Deus no Brasil. Os incomodados com os nossos bons usos e excelentes costumes, com ar professoral, sentenciavam: doutrina é uma coisa e usos e costumes são outra bem diferente. Logo, não podemos confundi-los. Aparentemente, aqueles homens estavam certos. Aparentemente. Os tais senhores, porém, esqueciam-se de algo fundamental e prioritário. A boa doutrina sempre acaba por gerar bons usos, excelentes costumes e apreciáveis frutos espirituais, morais e éticos. Aliás, se formos à Bíblia Sagrada, constataremos não haver dualismo algum entre a sã doutrina e os usos e costumes observados pelos santos. De fato, não há nem dualismo nem dialética, mas uma harmonia possível, desejável e recomendada pelo Senhor aos seus filhos. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 18 e versículo 30. Em sua epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo recomendou àqueles irmãos, provenientes do paganismo, a preservarem os usos e costumes que, através do Santo Evangelho, vieram a adquirir. Prestemos atenção ao texto sagrado. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34. Logo, tanto nossos usos quanto nossos costumes têm de evidenciar que somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, os crentes genuínos sabem que até em suas vestes precisam agradar a Deus, pois os preceitos divinos são claros quanto à nossa vestimenta. Eis o que o Senhor ordenou aos israelitas: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 22 e versículo 5. Não nos esqueçamos, outro sim, da exortação do irmão Paulo quanto ao decoro e a decência que as santas mulheres têm de observar. Atenhamo-nos ao santo apóstolo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Conclui-se, pois, que a sã doutrina, quando ensinada e praticada, leva-nos a usos e costumes sadios, recomendáveis, que redundarão sempre em glória e louvor ao Pai Celeste. Tópico 9. Resgatemos com urgência a identidade peregrina da Assembleia de Deus no Brasil, cujo alvo é a Jerusalém Celeste. Jamais nos esqueçamos de algo que nos pode custar a própria alma. Somos discípulos de Cristo. Logo, possuímos dupla cidadania. Nossa cidadania terrestre é provisória. Encerrar-se-á quando fecharmos os olhos a este mundo.
Já a nossa cidadania celeste prosseguirá, mais intensa e vivamente, quando abrirmos os olhos nos céus, onde aguardaremos a ressurreição de nosso corpo mortal. A partir de então, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Se de fato somos peregrinos, vivamos como tais e sigamos à risca a recomendação do Santo Apóstolo. Estejamos atentos ao texto sagrado. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus capítulo 13 e versículo 5. Se de fato somos peregrinos, não amemos ao dinheiro, porque causar-nos-á aborrecimentos e angústias, conforme exorta-nos o irmão Paulo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Enfim, se de fato somos peregrinos, hajamos como tais e como tais esperemos o retorno de nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querido companheiro de ministério, não troquemos a glória da cruz pelo esplendor do mundo. Que no final de nossa carreira tenhamos a mesma confiança do Santo Apóstolo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Conclusão. À semelhança dos primeiros cristãos, os crentes da Assembleia de Deus no Brasil eram facilmente identificados como um povo forte, santo e revestido de poder. Éramos identificados por nossa postura piedosa e santa, por nossos usos e costumes que, mesmo ao longe, denotavam-nos como pessoas comprometidas com Jesus Cristo. Por nosso proceder social e cívico, por nossa conduta profissional e por nossa correção doméstica junto à esposa e aos filhos, éramos logo identificados. Acima de tudo, éramos identificados como seguidores de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Enfim, todos conheciam-nos como membros da Assembleia de Deus no Brasil. Resgatemos, pois, a nossa identidade como um povo forte e revestido de poder. Ouçamos a leitura desta passagem de Lucas. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11 e versículo 26. Glória a Jesus. Resgatemos, pois, a nossa identidade como um povo forte e revestido de poder, como membros da Assembleia de Deus no Brasil. Bíblica, pentecostal e comprometida com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra,
Ó Senhor, permitiste que os teus servos, irmão Daniel Berg e Gunnar Wingren, aqui chegassem em 1910 para implantar o movimento pentecostal. Um movimento, Senhor, bíblico, autenticamente apostólico e logo identificado como evangélico e evangelizador. Pai, que resgatemos em sua plenitude a nossa identidade, uma identidade, Senhor, que nos deste. Que todos vejam em nós não uma simples denominação, mas como o movimento pentecostal, que desde o livro de Atos vem proclamando ao mundo que Jesus Cristo, nosso Senhor, salva, batiza no Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e, em breve, virá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Eis a nossa esperança. Pai, obrigado por pertencermos ao teu povo, à tua igreja peregrina. Senhor, que esperemos o arrebatamento da igreja. Maranata, em nome de Cristo, teu Filho amado, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.